Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. O item: não vos canseis pelo ouro. Não vos preocupeis com o ouro ou com a prata, nem leveis dinheiro ao vosso bolso, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou vilarejo em que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos abrigar, e ali permanecei até o momento de vos retirardes. Entrando na casa, saudai, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Quando alguém não puder vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó de vossos pés ao sair dessa casa ou da cidade. Eu vos digo, em verdade, que no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 9 ao 15. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar pela primeira vez a Boa Nova, nada tinha de estranho para aquela época. Elas estavam de acordo com os costumes praticados do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens teria de criar novos costumes. Os antigos são encontrados apenas em regiões distantes, onde o tráfego intenso não penetrou ainda. E se Jesus viesse hoje à Terra, ele não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava desta maneira, para que os seus discípulos confiassem na providência, pois estes, nada tendo, não podiam tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era o meio de lhe distinguir os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos receber, ou seja, quem é suficientemente humano para abrigar o viajante que não tem como pagar, pois estes serão dignos de ouvir as vossas palavras. É pela sua caridade que vós o reconhecereis. Quanto àqueles que não quiserem recebê-los, nem ouvir, ele recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram, e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: antes o céu era tomado pela violência, mas hoje o será pela doçura e pela caridade. Agora iremos
para as considerações a respeito do tema desta noite. Quando Jesus diz para não se preocupar com o ouro, ele está querendo dizer que é para não darmos mais atenção aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Em momento algum, Jesus condena aqueles que possuem bens terrestres. No Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta 814, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, meus amigos, que possamos saber aproveitar melhor os nossos recursos materiais em prol do próximo, ajudando a quem precisa, não só para si mesmo, que possamos combater o orgulho, o egoísmo e a avareza, principalmente a avareza, porque muitos que têm alguns recursos, muitas das vezes se acham muito poderosos e são muito avarentos. Mas o Evangelho também ressalta a questão dos apóstolos viajando para pregar o Evangelho de Jesus. E Jesus diz que na casa que eles forem bem recebidos, eles saudai a todos com a paz. Se aquela casa for digna, a paz se fará naquele ambiente. Se não for, ela retornará para os discípulos. Mas também diz que aqueles que não puderem receber ouvi-los, sacudi o pó dos vossos pés e saí desta casa, até mesmo da cidade. Nesse momento, meus amigos, Jesus está referindo-se à questão da humildade, à questão do acolhimento. As pessoas acolhiam os discípulos sem nenhum interesse, acolhiam simplesmente para ajudá-los. Dessa forma, podia-se distinguir as pessoas caridosas dos egoístas. E também, meus amigos, Jesus disse também que aqueles que não quisessem recebê-los nem ouvir, ele recomendou apenas que se retirassem e fosse à procura de pessoas de boa vontade. Em momento algum, eles usassem de violência ou constrangessem aquelas pessoas para convertê-las. E também nos chamam aqui a atenção para o Espiritismo, que nós que somos espíritas não violentemos nenhuma consciência, que possamos abrigar, recebê-las de braço aberto aqueles que nos procuram, independente da sua crença, independente de qualquer coisa. A nossa missão é acolher aqueles que nos procuram, deixar em paz aqueles que nos repelem. Lembrai sempre das palavras do Cristo, que antes o céu era tomado pela violência, mas hoje o será pela doçura. Por isso, vamos ver aqui o capítulo 4, o item 10, que diz o seguinte: desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Até a época de João, a lei e todos os profetas profetizaram. E se vós quereis compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Essa passagem, meus amigos, está em Mateus, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Então hoje nós temos o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Nós não precisamos convencer ninguém de nada. Temos que respeitar os nossos irmãos e as suas crenças, pois a verdade chegará a cada um a seu tempo. Quando a pessoa estiver preparada para receber a verdade, ela o receberá.
E isso fica a cargo de Deus. Deus sabe o que é bom para todos nós e o momento certo para cada um de nós. Esse evangelho de hoje, eu quero chamar a atenção aqui para alguns itens do aprendizado de hoje. Primeiro, devemos combater o orgulho e o egoísmo e a vaidade. Segundo, devemos nos preocupar em acumular bens espirituais, bens que realmente importam e têm valor, pois os bens da matéria, a ferrugem corrói, a traça corrói, o ladrão rouba. Então por que vamos dar mais atenção a estes que são frágeis? Vamos dar atenção aos outros, os bens que realmente importam. Imagine como grato seria chegar no plano espiritual e ser recebido pelaquele que você beneficiou de qualquer forma. Grato pelo bem que fizeste, não somente a ele, mas a muitos outros. Imagine, ao chegar no plano espiritual e ser indagado, o que fizeste de bom? E você se deparar com mãos vazias. Como seria frustrante esta situação. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de fazer parte do estudo dessa noite. Desejo a todos nós uma boa reunião. Que assim seja e assim será.